O que a gente tem que saber sobre a hérnia inguinal na criança? Primeiro, a origem dela, que é uma origem congênita. É uma origem relacionada à persistência do conduto peritônio vaginal. É só lembrar da fisiopatologia das hérnias. Na descida do testículo, cria-se um espaço na região do canal inguinal e esse espaço ele tem que se obliterar, que é o conduto peritônio vaginal. Quando ele não se fecha, permanece uma comunicação. E a criança, quando faz esforço, quando chora, isso é típico da questão, apresenta um abaulamento na região inguinal ou na bolsa escrotal durante o choro. E depois, quando ela está calma, tranquila, isso é reduzido facilmente. Isso é uma hérnia inguinal na criança. E se é por persistência do conduto vaginal, ela está dentro do canal inguinal, então a gente tem sempre uma hérnia indireta. Não é defeito da parede posterior. A criança não tem problema de atividade física, de alteração de colágeno, a não ser que tenha alguma doença congênita associada. Mas a grande maioria das vezes, as hérnias inguinais nas crianças são indiretas. E sempre mais comum do lado direito. Por quê? Porque o testículo da direita demora mais para descer do que o da esquerda. E do lado esquerdo a gente ainda tem o sigmoide para ajudar a bloquear a entrada do canal inguinal, na região do anel inguinal profundo. Mas o que gosta de perguntar na prova é o seguinte: quando que opera? Tem tratamento clínico? Não. A hérnia não vai ter tratamento clínico. Vai precisar de uma cirurgia. Mas a hérnia inguinal tem que operar imediatamente. Não precisa esperar tempo. Quanto mais a gente esperar, tem risco de encarceramento e estrangulamento. Opera ao diagnóstico. E o mais importante aqui é que é uma cirurgia sem tela, porque não tem defeito de parede posterior. E também a gente não vai colocar uma telinha na criança, um corpo estranho, pequenininho, depois a criança vai crescer e vai ficar aquela telinha lá. Então, a técnica que vai ser feita é uma técnica sem tela. Quando opera, assim que se faz o diagnóstico, mesmo que seja uma hérnia redutível. Outra situação é a hérnia umbilical. Hérnia umbilical, a criança nasce com aquela protusão, aquela protuberância na região da cicatriz umbilical. Isso é muito comum, muitas crianças nascem com esse tipo de hérnia. Aqui é totalmente diferente da região inguinal. Por quê? Porque existe uma boa chance desse orifício se fechar com o passar do tempo. Então, na maioria das vezes, a gente simplesmente vai acompanhar essa criança, pelo menos até os 5 anos de idade. Quando não ocorre o fechamento dessa hérnia após os 5 anos de idade, aí nós programamos uma cirurgia eletiva para a hérnia umbilical. Ah, mas tem situação que a gente tem que operar de qualquer jeito a criança, mesmo antes de 5 anos? Tem. Situações de maior risco. Por exemplo, quando a gente tem uma hérnia encarcerada, a encarcerada vai fazer o quê? É melhor operar. Pode se tornar estrangulada. Ou quando a gente tem um anel herniário maior do que 2 centímetros, o que para um recém-nascido é algo bem grande, bem volumoso. Então, hérnia umbilical, a princípio, a gente aguarda. Aquelas que são redutíveis, aquelas que são menores do que 2 centímetros. Agora, vai precisar operar direto, se for muito grande ou se tiver encarcerada. Vamos ver a questão sobre isso. Questão da UFPR 2016, sobre a embriogênese e fisiopatologia na região íngino-escrotal na infância, é incorreto afirmar. Então, uma questão conceitual, vamos ver. A hérnia indireta ocorre pela persistência do conduto peritônio vaginal? Sim. É a hérnia congênita, que é a mais comum, e é a que vai aparecer na criança. Na letra B, o aumento da pressão abdominal predispõe ao aparecimento de hérnia inguinal? Sim. Quanto maior a pressão no abdômen, vai descer alguma coisa pelo canal inguinal. Na letra C, a hidrocele é preponderantemente comunicante na infância? Sim, mais uma correta. Lembra que hidrocele, quando nós temos um acúmulo de líquido dentro da bolsa escrotal, a gente pode dar o diagnóstico através daquela transiluminação. E na criança, no recém-nascido, ela é, na grande maioria das vezes, do tipo comunicante. Na letra D, a hérnia inguinal deve ser tratada cirurgicamente, sim. Agora, após o primeiro ano de vida, não. A hérnia inguinal é logo após o diagnóstico. Lembrando que a umbilical, na maioria das vezes, que vai ser após os 5 anos. Então, essa é a resposta, porque ele quer saber a incorreta. A resposta vai ser a letra D. E na letra E, a hérnia inguinal estrangulada tem comprometimento da irrigação sanguínea do seu conteúdo, sim, esse é o conceito. A encarcerada que está presa e a estrangulada que tem sofrimento vascular. Então, essa está correta também. Ele quer a incorreta, resposta letra D.